Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Oitava rodada do Brasileirão chegou ao seu final. 10 jogos tivemos, o líder continua o mesmo da sétima rodada, o Internacional, só que agora diminuiu muito a diferença para os outros times. O São Paulo, que está em segundo colocado, é 1 ponto. Atlético Mineiro chegou, Flamengo chegou, Palmeiras chegou, Vasco chegou. A diferença, que já foi de 5, 6 pontos, está agora 1 ponto para São Paulo, 2 para um, 3 para outro, ou seja, embolou a parte de cima da tabela. Como está embolado a parte de baixo da tabela também. Então, o canal Resenha com Magalhães, como estamos fazendo aí já as 7 rodadas e vamos fazer a 8ª rodada, o nosso resumo do que aconteceu nessa rodada, algumas polêmicas, algumas torcidas reclamando, muitas me criticando aqui as minhas análises, alguns torcedores do Ceará criticando a minha análise, não concordando com a minha análise. Você tem todo o seu direito. E o fato de você achar que eu estou errado não quer dizer que você está certo. Eu vou achar que você está errado. É análise. A do Bahia também reclamando bastante. O fato de você achar que não foi pênalti é direito seu. Como eu disse que eu não marcaria o pênalti, porém entendo o critério do árbitro, que ali era interpretativo. Eu não achei que o empurrão fosse para aquilo tudo, mas que houve o toque, houve. O Gregory deu mole, houve o toque, tem o VAR. Se não tem o VAR, será que ele ia dar pênalti? Ia dar pênalti, porque ele marcou o pênalti. O problema é que muitos que estão entrando no canal e estão falando que não foi pênalti, estão falando que ele deu pênalti por causa do VAR, esqueceram que ele deu o pênalti. Ele não deu o pênalti depois do VAR. Ele marcou penalidade. O VAR, ele só confirmou. Então tá tendo algumas resenhas aí contrárias do que eu falei, mas isso é legal, beleza? Isso é legal. Só sem ofensa. Só sem ofensa. Eu não tô ofendendo ninguém. Então sem ofensa. Você igual teve amigos, vários amigos, falou, pô, Magalhães, agora eu não concordo contigo não. Beleza, não tem problema nenhum. É assim que eu gosto. Pô, não concordo, não concordo, legal. Mas sem ofensa, na educação. Ninguém é dono da verdade. Cada um vê o jogo da maneira como quiser. Uns aceitam, outros não aceitam, mas isso é resenha. Por isso é feito, o nome é Resenha com Magalhães. Eu faço a minha resenha, vocês concordam ou não concordam. Isso é muito saudável. Então eu peço a vocês, meu amigo torcedor brasileiro, que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp 022 99 22 54 512, que está aqui na descrição do canal. E se quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro. Aqui embaixo você pode virar membro do canal. Então vamos lá, galera. A 8ª rodada chegou ao seu final com os 10 jogos. Flamengo 2, Fortaleza 1. Um jogo mais encardido do que o Flamengo teve com o Bahia. O jogo contra o Bahia falhou muito defensivamente. O Flamengo vem aos pouquinhos melhorando, mas o Flamengo tem um problema ainda que não conseguiu resolver. Ano passado tinha, mas como o time era muito ofensivo e dificilmente era atacado, isso não aparecia muito. Esse ano está aparecendo um pouco mais. O Flamengo tem um problema defensivo, até por causa do esquema. Por ser muito ofensivo, o time do Flamengo acaba sofrendo muitos contra-ataques. Mas tem que tentar melhorar. O Flamengo está sofrendo muito e todo jogo o Flamengo toma gol. Todo jogo. O Flamengo fez 5 lá contra o Bahia, pô, mas tomou 3. Então,
Flamengo vem subindo de produção, vem melhorando principalmente a parte ofensiva, mas a parte defensiva, aquelas coberturas, o Flamengo tem que melhorar. O tanto que o Fortaleza saiu perdendo, empatou o jogo e poderia ter virado o jogo. Poderia ter virado o jogo. Foi um jogo bom, placar nada anormal. O Fortaleza fez uma boa partida, acabou perdendo no final com o gol do Gabigol. O Gabigol saiu reclamando, chiando muito. Chiar, acho normal, só não pode expor nem o treinador e nem o companheiro, tipo o Pedro, que entrou no lugar dele. Ele é o artilheiro. O chiar eu acho normal, só não pode expor os companheiros e causar um mal-estar. E o Gabigol tem que entender que no contrato dele não tem específico que ele é o titular. Para mim, ele é titular, mas opção do treinador, bota ele como titular ou não. Mas foi um bom jogo. Um bom jogo. Fortaleza também fez um bom jogo. Mas acabou que o Flamengo ganhou. Nada anormal. Corinthians e Botafogo. Vi o jogo também, tem aí o vídeo. Corinthians 2, Botafogo 2. Não achei o placar justo. Teve uma pessoa, um colega entrou, né? Falou, pô, Magalhães, sabe o que é perfeição? O Corinthians foi perfeito nas suas finalizações. Beleza. Se você está satisfeito com isso, lamento. Você vai sofrer. O jogo não foi justo. O Botafogo foi melhor. Teve perfeição? O Corinthians chutou menos e acabou fazendo gol? Teve. Isso faz parte. O Vasco está lá no topo da tabela, sim. Chuta menos, mas chuta sem certeiro. Isso é legal. Eu acho isso legal. Agora a gente está falando de futebol. No futebol, o Corinthians não jogou mais do que o Botafogo. O Botafogo foi melhor. O Botafogo merecia ter ganho. Acho que foi uma das melhores partidas do Botafogo. O Botafogo jogou bem. Jogou bem. Os dois tempos. Foi melhor os dois tempos. Mas futebol é futebol. E o Corinthians acabou empatando, estava perdendo, acabou empatando. Um ponto pro que estava acontecendo no jogo. Um ponto pro Corinthians foi vitória, agora um ponto pro Botafogo. Do jeito que estava o jogo, foi derrota pro Botafogo. Mas o Botafogo mostra força e mostra para todo mundo que, bom, quer ganhar de mim? Vai ter que correr dobrado. Porque se correr igual, não ganha. Então, Botafogo ainda está na parte de baixo da tabela, mas dá sinais que pode vislumbrar um campeonato brasileiro com menos percalços do que se imaginava. Mas tem que fazer ponto, né? Se ficar só empatando, não vai dar. Então, um jogo bom. E o Corinthians, aquele jogo feio que a gente está acostumado a ver, infelizmente. 2-2, o placar não foi justo. Ceará 0, Santos 1. O Ceará não fez um mau jogo, não fez. O Santos veio com alguns desfalques. Alguns torcedores me criticaram e falaram: o Ceará neutralizou o Santos. Bom, cada um entende de uma maneira. Para mim, e para o Cuca, e para alguns jogadores do Ceará que deram entrevista, que se surpreenderam com o Santos não atacando, com o Santos sendo reativo, o Santos dando a bola para o Ceará atacar, para o Santos sair no contra-ataque. O Santos acabou ficando com contra-ataque muito mais com o Marinho, e por onde eu disse que poderia sair, que era mais perigoso, ou com o Soteldo ou com o Marinho, não tinha um Soteldo, tinha um Marinho, foi por onde saiu o gol. O Marinho fez o lateral, o zagueiro do Ceará dançar, foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro, e acabou cruzando a bola, onde saiu o gol do Ceará. Mas o Ceará fez um bom jogo, poderia ter empatado, poderia ter virado, teve oportunidades na cara do goleiro, o goleiro pegou, como o Fernando Praz também pegou muita bola. O Santos poderia ter feito segundo. Foi um bom jogo. Placar justo. Talvez o placar justo fosse um empate. Mas o Ceará não teve a competência para botar a bola para dentro. O goleiro
do Santos trabalhou bem, como o goleiro do Ceará também trabalhou bem. E quem teve a competência e fez o gol foi o Santos. Então fazer o quê? Mas foi um jogo interessante. Mas o que surpreendeu foi o Santos não querer ficar com a bola, dar a bola para o Ceará. Isso atrapalhou, sim, um pouco o Ceará. Poderia ter sido empate o jogo, o resultado mais justo. Mas não é anormal a vitória o Santos. E alguns estão falando, você está entrando em contradição. Não, não estou entrando em contradição. Você pode achar que o Ceará neutralizou os contra-ataques do Santos. Eu não vi dessa maneira. O Santos fez 1-0 e teve chance de fazer o segundo. Não fez, porque o goleiro do Ceará também pegou muito. Então eu não vi o Ceará neutralizando tanto o contra-ataque assim, não. É que o time do Santos estava sem dois dos seus principais jogadores, que eram o Santos e o Soteldo. Se o Santos tem o contra-ataque pelos dois lados, ia ficar mais difícil. Mas só estava pelo um lado. O outro garoto que entrou no lugar do Soteldo até corria bem, mas não é o Soteldo. Então, mas cada um com a sua análise. Então, vitória do Santos, 1-0 sobre o Ceará. Bragantino 1, Palmeiras 2. Palmeiras acabou virando o jogo, tomou um gol, acabou virando o jogo, não fez uma grande partida, mas acendeu uma luz no fim do túnel, uma estrela brilhando. O garoto Verón, que jogou, fez diferença, fez um gol, participou do outro, pode ser o ponto que faltava, porque o Palmeiras realmente está órfão, ficou órfão do Dudu, que parece que jogou essa semana e arrebentou lá. Acho que foi para a China, sei lá para onde é que ele foi. Parece que no time que ele jogou lá, ele arrebentou, jogou bem. E o Verón parece ser o jogador que pode repor essa brecha ali. E o Bragantino tem que entender que não basta dinheiro. O Bragantino, a hora que entender que ele tem que lutar para permanecer na Série A, talvez ele comece a fazer pontos, senão ele vai cair. Então, placar 2-1. O Palmeiras mostrou alguma coisa de diferente com o Verón no segundo tempo. Justo placar? Justo. Internacional, Bahia 2. Internacional estava com o jogo na mão, até a hora que o Rodinei fez uma cagada e fez um pênalti bobo. Esse jogo tem polêmica, como eu falei no início do vídeo. Os torcedores do Bahia não acharam que foi pênalti, me criticaram. Bom, eu só disse que eu entendo o critério do juiz. E vou lembrar, não foi o VAR que deu o pênalti. O juiz não deu o pênalti por causa do VAR. O VAR só confirmou a decisão dele. O juiz deu o pênalti na hora. Ele marcou o pênalti. E depois o VAR chamou, ele foi lá, deu uma olhada e confirmou o que ele marcou. Então, o VAR está sempre prejudicando o Bahia. Aí não teve VAR. Uma coisa é se ele não tivesse marcado, ele tivesse olhado o VAR por vários ângulos, como teve um torcedor do Bahia que entrou no canal e falou isso. Ele só marcou o pênalti porque ele olhou por vários ângulos. Negativo, você não viu o jogo. Ele marcou o pênalti. O VAR ele só confirmou. Beleza? Antes de escrever, olha o lance. Olha o lance. Então ele marcou o pênalti, ele foi convicto, marcou o pênalti e depois ele só confirmou o que ele viu. Houve um toque leve. Dá para ver na imagem leve a mão, acho que até a esquerda dele, um leve toque. Lógico, o jogador do Inter fez uma cena, um teatro, lógico que fez. Mas já tivemos vários pênaltis assim, com um pequeno toque, que o cara acaba sendo deslocado, dá uma exagerada. Mas isso acontece. E, com certeza, depois que conversar com o Gregory em off, trocando ideia, batendo papo, ele vai falar, dei mole, encostei mesmo, esqueci do VAR. Ele vai falar, porque ele tocou, ele sabe que tocou. O tanto que ele nem reclamou tanto. Ele nem ficou tão puto igual alguns jogadores ficam. Então, mas cada um tem o seu direito de reclamar. Mas o Bahia fez uma grande partida.
fez uma grande partida, melhorou muito da última partida. O Internacional manteve o seu mesmo nível, só que no final, com o jogo controlado, o Rodinei acabou fazendo lá um pênalti, fez uma cagalho-pança e teve o pênalti. E o Bahia conseguiu um grande resultado. Com isso, o Internacional continua líder, mas a distância diminuiu muito. São Paulo e Fluminense. São Paulo, que eu não entendo por que nego... O São Paulo ganha, vai ganhando, é vice-líder, e nego tá pegando no pé do Diniz, querendo pedir cabeça. Eu vi os programas, nego falando do Diniz. Porra, arrego. Vocês falavam que o Diniz queria jogar bonito, mas não tinha resultado. Agora que o cara tem resultado, vocês continuam criticando. Porra, arrego, filho. Arrego. O time do São Paulo não é tudo que nego fala. Não é. Tá longe de ser. Só você pegar a escalação. Mas é um time que já tem uma cara. O time toca bem. Você vê algumas jogadas do São Paulo, são jogadas bonitas, jogadas trabalhadas. O gol do São Paulo não é gol de qualquer um, é uma jogada ensaiada, porra. E olha que o goleiro do Fluminense tá aí no vídeo gritando. Ele grita: não pode passar essa bola, não pode passar. E a bola passa, pô. Com o Léo Pelé, que agora é Léo, né? Pá, cabeceou pra trás. O garoto foi lá e fez um dos gols. O Fluminense saiu na frente, fez um jogo até mais equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo não ganha. A maior parte do segundo tempo São Paulo foi melhor, mais leve, mais solto. Então uma vitória justa do São Paulo. E dentro do que está acontecendo aí, não é surpresa o São Paulo é vice-líder, não. Não é surpresa, não. Não é surpresa. São Paulo fez uma partida legal, mereceu. O Fluminense faltou um pouco de criação. Depois colocou Ganso lá, alguns jogadores para melhorar, ficou com posse de bola, tem uma posse de bola, mas o Fluminense poderia até ter feito o segundo, quando estava 2-1, poderia ter empatado, mas o São Paulo também teve chance de ampliar, de fazer 3-1, 4-1, acabou não fazendo antes, mas o 3-1 não vejo como um placar absurdo, não, e justo, na minha visão, justo, a vitória do São Paulo. Vasco da Gama 1, Atlético Paranaense 0, Atlético Paranaense em queda livre. A sorte do Atlético Paranaense é que o Curitiba perdeu, porque senão ele estava na zona do rebaixamento. E o Vasco já se estabilizou, o Vasco já mostrou a que veio, vai ter oscilações ali na tabela, vai conseguir permanecer entre os 4 primeiros? Não acredito, mas também não vejo o Vasco pela sua estabilidade ali, também não vejo o Vasco na segunda parte da tabela. Vejo o Vasco sempre na primeira parte da tabela, que conseguiu estabilizar, conseguiu dar um padrão. Vai ter altos e baixos, como teve aí alguns jogos sem vencer e agora volta a vencer. Mas o Vasco da Gama, juntamente também com o Fluminense e o Botafogo, que tá mais embaixo, mas estão mostrando uma consistência, uma dificuldade maior que a gente imaginava que os outros times iam ter. Muitos imaginavam que o Rio de Janeiro ia ter 2 times rebaixados. Sinceramente, não acredito. Para mim, do jeito que eu tô vendo, não vai ter carioca nenhum rebaixado. A princípio, né? A não ser que aconteça alguma reviravolta, mas a princípio eu não tô vendo nenhum carioca rebaixado. Então, a vitória do Vasco da Gama, a seu estilo, chutando pouco, se defendendo mais, e acabou ganhando o Atlético Paranaense, que tem que abrir o olho. Que o Atlético Paranaense chegou num nível que, quando entra na zona de rebaixamento, fica mais difícil de sair, porque não está acostumado com isso. O time não é bom do jeito que achavam, como eu tinha falado, mas tem que se recuperar. Não é time para ser rebaixado, mas tem que se recuperar. Atlético Goianiense e Grêmio. Renato está perdendo um pouco a mão do Grêmio. O Grêmio não tem... O Grêmio é uma situação muito parecida do Atlético Paranaense. A diferença é que o Grêmio tem o Renato como técnico há muito tempo. O Atlético Paranaense está sem treinador. Mas o Renato tem que mudar um pouco algumas coisas ali. Jogou sem alguns jogadores hoje, a gente entende, mas tem que ter um elenco, senão não pode disputar o Campeonato Brasileiro em ganhar, vai apenas participar. O Atlético Goianiense fez um bom jogo, conseguiu empate. O Atlético Goianiense dificulta muito
quando joga em casa e fora de casa, porque ele tem um contra-ataque bom, fez uma boa partida, achei até melhor do que o Grêmio. O Grêmio acabou empatando, resultado horroroso. O Grêmio está lá embaixo porque empata demais, perdeu jogadores, a zaga toda pro próximo jogo. Tem que melhorar o Grêmio, muito, tem que melhorar muito, muito. E para ontem, Renato já está começando a não ser pressionado, mas a torcida já está ficando incomodada. Placar 1-1 foi até justo. Foi até justo, mas o Atlético Goianiense jogou um pouquinho melhor. Sport Recife 2, Goiás 1. Jair Ventura começando muito bem. Sport Recife mostrando recuperação. O Goiás fez uns jogos melhores, não fez um dos melhores jogos, não foi. O treinador lá do Goiás, que assumiu, está com 3 derrotas. Daqui a pouco ele não consegue nem placar um mês. O nego já manda ele embora de novo. Deu uma caída o Goiás nesse jogo. O Sport Recife foi melhor, foi o que procurou mais. Não teve muito a posse de bola. A posse de bola acho que foi mais do Goiás. Mas o Sport Recife foi o time que teve mais vontade do gol. Bem ao estilo Jair Ventura. Só lembrar o Botafogo do Jair Ventura em 2017. É só pegar o Botafogo do Jair Ventura em 2017 que você vai ver. Ele está tentando formatar o esporte do mesmo jeito. Se formatar o esporte, se encaixar ali, o esporte pode respirar e olhar a zona do rebaixamento um pouquinho mais de longe. E eu falei, esse time do esporte não é tão ruim. Ele vai dar trabalho para todo mundo. Eu falei antes de começar o Campeonato Brasileiro. Lembra, meu amigo torcedor do esporte? E está começando a acontecer. E Curitiba e Atlético Mineiro. Curitiba 0, Atlético Mineiro 1. Atlético Mineiro fez um gol lá com o Sacha, mas tomou um sufoco. O Curitiba poderia ter empatado, teve chance de empatar. O sistema defensivo do Atlético Mineiro também não é isso tudo. Também dá uns molengo-tengo. Não empatou o Curitiba por detalhes. O Atlético Mineiro teve chance de fazer o segundo? Teve, mas o Curitiba teve chance de fazer gol. Ou seja, todos os times grandes que estão na ponta da tabela, todos eles estão tomando sufoco também. Os times que jogam contra esses times estão causando problemas. O Atlético Mineiro ganhou, mas o Curitiba poderia ter empatado sim. Teve chances para isso. Não empatou por detalhes. Mas o Atlético mostra força aí, o Galo mostra força, ganha o jogo e vai lá para o topo da tabela. Teve surpresa? Bom, se a gente falar de surpresa, sinceramente, nessa rodada eu não vi, sim, surpresa. Até porque o jogo Atlético Goianiense e Grêmio, que poderia falar, o Atlético Goianiense está dificultando para todo mundo. E o Grêmio não vem numa boa fase. Não vejo aqui, sinceramente, surpresa em jogo nenhum. Para mim, não teve surpresa. Outras rodadas até teve surpresa, nessa, sinceramente, para mim, não tem surpresa. E a classificação fica agora, começa a ficar mais apertada na parte de cima. Internacional com 17 pontos, com 8 jogos. O São Paulo com 16 pontos, também 8 jogos. O Atlético Mineiro em terceiro lugar com 15 pontos, mas com 7 jogos. De repente o Atlético Mineiro pode, quando igualar o número de jogos, passar a ser o líder. O Vasco da Gama também com 7 pontos, com 14 jogos. Eu acho que o jogo que está faltando é justamente Atlético Mineiro e Vasco, se eu não estiver enganado. Os dois ali. Então fecha o Z4. Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Em quinto lugar, o Flamengo, que chegou. Muitos zoaram, pá. Mas o Flamengo já chegou, também está com 14 pontos. Está atrás do Vasco pelo saldo de gols. Em sexto lugar, o Palmeiras. Bom, entre os 6 primeiros, o que poderia ser, no início do campeonato, uma surpresa, que era o Vasco da Gama. Seria surpresa. Na 8ª rodada, para mim, o Vasco não é mais surpresa, está entre os primeiros. Não é mais. No início
era surpresa. Ninguém colocava. Mas do jeito que o Vasco se arrumou, eu não vejo surpresa o Vasco estar entre os 6. Não vejo o Vasco para ser campeão. Eu já expliquei isso na minha visão. Mas vejo o Vasco naquela parte de cima da tabela, porque está um time bem consistente. Então, fechando aí a classificação para Libertadores, Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Flamengo e Palmeiras. Em 7º lugar tem o Santos, que voltou a vencer. 8º lugar o Fluminense, com 11 pontos também. Em 9º lugar, o Sport, que sai da zona de rebaixamento com 10 pontos. O Ceará, fechando a primeira página da tabela, com 10 pontos também em 8 jogos. O Ceará não é mais o melhor nordestino. Entre os nordestinos está tendo uma briga ali ferrenha. O melhor nordestino é o Sport. Termina como o melhor nordestino em 9º lugar. Em 11º lugar, o Corinthians com 9 pontos. O Bahia em 12º com 9 pontos. O Fortaleza em 13º com 8 pontos. O Grêmio com 8 pontos em 14º. Decepção o Grêmio. Decepção o Grêmio com 8 pontos. O Botafogo em 15º com 8 pontos. Está ali há 4 jogos sem vencer o Botafogo. Nos 5 jogos tem uma derrota, 3 empates. Precisa fazer ponto. Está igual o Grêmio. O Grêmio em 5 jogos tem 4 empates. 4. Muito empate não adianta nada, filho. Não adianta nada. Então o Botafogo mostrou uma consistência, poderia ter ganho esse jogo do Corinthians, que ia para 10 pontos, ia dar um salto legal, corre risco ali. Na verdade, eu estou vendo para a próxima rodada, na verdade, do Fortaleza para baixo, na próxima rodada, todos correm risco de entrar na zona de rebaixamento. E o último time sem estar na zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense. Outra decepção, com 7 pontos em 8 jogos. Uma campanha horrorosa do Furacão, decepcionante. 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Muito ruim Atlético Paranaense. E a zona do rebaixamento tem o Curitiba, com 7 pontos. Se o Curitiba empata o jogo, o Atlético Paranaense estaria na zona de rebaixamento. Curitiba com 7 pontos, Atlético Goianiense em 18º com 6 pontos, o Bragantino em 19º com 6 pontos e o Goiás em 20º e último lugar com 4 pontos. Esse é o resumão do canal Resenha com Magalhães. E rapidamente, só para já deixar engatilhado, próxima rodada, meio de semana, temos Fortaleza, Sport Recife, Goiás e Curitiba, São Paulo e Bragantino, Atlético Paranaense e Botafogo, Flu-Fla, temos o clássico Fluminense e Flamengo, temos Santos e Atlético Mineiro, jogão, Internacional e Ceará, Corinthians e Palmeiras, clássico paulista, Bahia e Grêmio, e Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Rapaz, jogaço, Vasco da Gama, mais uma vez jogando em casa, a tabela está dando uma ajudada no Vasco, o Vasco está aproveitando. Poderemos ter mudanças na parte de cima da tabela, bicho. Poderemos ter mudanças, mas não sei se com líder, mas poderemos ter mudanças. O Ceará pode aprontar em cima do Internacional, sim. Pode aprontar, mas isso é papo para outra resenha. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!